Vamos lá? João capítulo de número 5. Diz assim, verso 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo. Diga assim, há uma diferença de enfermidade e doença. O texto está falando que ele era enfermo. Um homem enfermo um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Até aí. Esse texto, ele relata uma das coisas mais extraordinárias do cumprimento da profecia se manifestando através de Jesus Cristo. Diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que através do seu sacrifício haveria remissão, ou seja, uma compra dos nossos pecados, para que através disso, todo aquele que reconheça o sacrifício de Jesus possa ter acesso à presença relacional do Pai, que é o nosso Deus que governa sobre todas as coisas. E é interessante porque esse local especificamente, diz o texto que Jesus, ele estava indo para Jerusalém, e aí havia uma porta específica, que era uma porta baixinha, que era a porta das ovelhas. E por que aquela porta era baixinha? Era uma porta especificamente, onde as ovelhas elas eram levadas para passar por aquela porta, elas iam para um daqueles 5 tanques que estavam ali, aquelas ovelhas elas eram lavadas, havia um ritual de purificação, porque então elas passavam por um banho, para que após aquele banho elas pudessem ser sacrificadas como oferta. E é interessante porque Jesus, o Cordeiro de Deus, ele simplesmente passa por aquela porta, representando aquele cordeiro que seria levado ao altar, para que ele pudesse ser sacrificado. Mas paralelo a isso, sobre um daqueles tanques, diz a história bíblica que em tempo vinha um anjo. Um anjo, ele vinha e agitava as águas. Então, através daquele movimento sobrenatural, diz a palavra de Deus, a história bíblica, aliás, deixa eu ver, está certinho, que elas ficavam agitadas, e o primeiro que entrasse naquela água era curado. E Jesus, dentro de uma observação muito importante, algo ímpar, diz que Jesus, ele olha para uma pessoa que, ao longo de 38 anos, aquele homem estava ali, procurando de alguma forma entrar naquela água, para que aquele flagelo pudesse terminar na sua vida. E Jesus diz a palavra que ele se achega diante daquele homem e fala: olha, você quer ser curado? E aquele homem, ele responde a Jesus algo completamente diferente no qual Jesus havia dito para ele. Ele falou: olha, eu não tenho ninguém que me ajude. A primeira coisa importante que a gente precisa observar com relação àquele texto. Jesus não estava falando sobre um processo natural
que ele havia sido condicionado a acreditar a partir da cura. Jesus fez uma pergunta para ele simples: você quer ser curado? E a resposta daquele homem foi o resultado da carência que havia dentro da alma dele. Ele falou uma coisa completamente diferente. Ele falou: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajuda a me colocar aqui no tanque para que eu possa ser curado. É importante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes, ou todas as vezes, Jesus ele sempre está nos indagando e nos posicionando a partir de palavras, para que a partir destas palavras, ele possa gerar em nós atitudes diferentes, para que a gente possa viver o desdobramento destas palavras. Mas o resultado disso muitas vezes tem sido o contrário. Nós temos, ao invés de absorver a palavra, temos consultado a nossa alma que se encontra enferma. Aquele homem não tinha uma doença patológica. Aliás, a doença dele era ligada a algo sobre a alma dele. Não existe ninguém, eu não tenho ninguém que me ajude. Eu estou limitado a partir de alguém, talvez uma palavra de alguém que havia dito sobre a vida dele: olha, você vai ficar a vida inteira aqui e nada vai acontecer. Então ele simplesmente condicionou a cura dele a partir da movimentação de alguém no natural, que pudesse se compadecer da dor dele, para que ele pudesse viver o milagre. E muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo dessa forma, recebendo palavras de Deus, recebendo instruções dos céus, mas esperando que alguém possa vir e estender a mão, no sentido de nos ajudar, para que essa palavra de Deus venha se cumprir na nossa vida. Ai, porque ninguém me ajuda, porque eu estou esperando fulano lá que tem uma empresa lá na igreja me chamar para mim ter um emprego, ou alguém que conhece fulano. Irmão, toda a palavra que sai da boca de Deus não voltará para Deus vazia, antes fará aquilo que dá prazer a Ele e prosperará naquilo que foi designado. Ou seja, Deus tem uma direção para você, a despeito de qualquer pessoa, a despeito de qualquer ambiente, a partir de ajuda de alguém, de A ou B. Deus ele tem uma palavra, e se você crer e se posicionar a partir desta palavra, haverá o desdobramento e a materialização dessa palavra, que vai redundar sobre testemunhos sobre o céu na terra, em nome de Jesus. Sabe qual é o problema nosso, irmãos? Nós pegamos a palavra de Deus e passamos pelo filtro da nossa alma. Aquele homem, ele simplesmente, ao receber uma palavra de Deus, ele filtrou a palavra a partir da circunstância que ele estava vivendo. É como ele estivesse dizendo: eu não sou digno, eu não estou pronto para ser curado. Eu não consigo, eu não tenho força. Mas Jesus está dizendo para ele: irmão, não é sobre o que você está sentindo, não é sobre a circunstância que você está vivendo, o momento que você está vivendo não define quem é você. É como Jesus estivesse dizendo para ele: você é um cara curado, mas a tua mentalidade escravizou você dentro de uma mentalidade de enfermo, e você condicionou a tua vida ao longo de 30 anos a aceitar essa condição, a esse único movimento. Precisa vir um anjo movimentar a água, e a partir do movimento da água, alguém precisa vir para que possa me jogar lá, para que eu possa ser curado, e a partir disso eu venha glorificar Deus. Faz sentido o que eu estou dizendo? Irmão, Deus está curando você da depressão. Pastor, eu não estou sentindo. A depressão está aqui ainda. Irmão, Deus está mudando, Deus está transformando, está mudando você de estação. Pastor, eu não estou sentindo. Eu estou ainda na estação do inverno, eu estou vendo que a escassez está aqui. Por isso que Paulo, ele chega em 2 Coríntios capítulo 6, verso 12, ele diz: não há limite em vocês. A palavra que eu tenho para vocês é ilimitada, mas o que está limitando vocês é a forma que vocês pensam e a forma que vocês sentem. Tem pessoas aqui que você não se sente digno de receber algumas coisas pela aparência que você tem.
Porque o senso de comparação da terra desenvolveu essa mentalidade sobre a tua vida. Porque eu não sou digno, olha o lugar que eu fui criado, olha a vida que eu tive, olha o problema que eu passo ao longo da minha vida. E aí eu vou condicionando a minha vida a partir de circunstâncias que estão ao meu redor. Eu disse aqui para o pessoal, eu lembro que quando a gente ficou sem casa, a gente teve que vender a nossa casa por uma situação da igreja. A gente também não tinha mais carro, porque o carro teve que ir embora. Nós pegávamos ônibus para entrar nos condomínios e ver casa. Não porque a gente ia comprar casa, porque o dinheiro também a gente não tinha. E não porque a gente também ia alugar, porque o dinheiro para alugar a gente também não tinha. Mas eu estava indo lá, porque Romanos 4,17 diz, chama a existência as coisas que não existem. Deus me falou e eu vou estar aqui. Eu lembro, eu estava falando para o pessoal quinta-feira, quando eu namorava com ela, há quase 30 anos atrás, nós íamos lá no shopping, a gente entrava no Tok-Tok. Aí nós ficávamos horas lá, olhando aqueles móveis. Aí nós voltávamos para a cidade, ela morava no Boa Vista, eu morava na Vila Industrial, e aí a gente ia, comprava um cachorro-quente, dividia na metade, eu comia metade, outra metade, aí eu entrava no ônibus, eu descia no Bonfim, ela ia para a casa dela. No shopping a gente não gastava nada, só passagem. A gente entrava nas lojas, vestia as roupas, os ternos, as roupas, e o pessoal, e aí, gostou? Falei, eu gostei, mas a cor é diferente. O cara, não, mas eu tenho uma cor parecida, mas eu sou específico, eu gosto dessa cor. Não era sobre a especificidade da cor, é porque a gente não tinha recurso, mas eu não sei, mas uma coisa me impulsionava a estar naquele lugar, tipo, olha, vai criando uma frequência. Veja coisas boas, vê coisas que te levam para frente, a sonhar. Talvez não é sobre você ter isso ou ter aquilo, mas um ambiente saudável vai desenvolver uma mentalidade saudável, para que a partir disso, aquilo que são as sementes de Deus, venham ter uma terra fértil, e ela venha se desenvolver, e você dê o fruto. Porque é difícil, irmãos, você simplesmente gerar bons frutos num ambiente negativo. Você convive com pessoas negativas, com pessoas incrédulas. Você sai daqui do culto, recebe uma palavra, está cheio de Deus. Chega lá, um monte de gente incrédula. Um monte de gente que só reclama da vida, que fala palavrão, que fala da vida dos outros. Porque quando as pessoas falam da vida dos outros, o que acontece? Ela está diminuindo alguém, segundo o parecer dela, para ela se sentir superior a ela. Ou aquela pessoa que é superior, não, eu quero justificar. Aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa arrogante, aquela pessoa não vale nada. Na verdade, acho que ela está roubando para fazer isso. É uma autojustificativa que o meu cérebro criou para simplesmente não olhar para o espelho da verdade e ver aonde eu estou e no qual Deus, aonde Deus quer que eu esteja, para que a partir daquilo que Deus quer que eu esteja, eu simplesmente venha sair daquele lugar aonde eu estou, simplesmente tranquilo, e venha me esforçar e criar uma disciplina na minha vida para que eu possa viver o que Deus tem para mim. Eu vejo pessoas em relacionamentos. Quando você está carente, qualquer porcaria serve. Você enfia dentro da sua casa. E chama isso de relacionamento. E chama isso de família. E aí quando você vê, você traz isso para dentro da tua casa e constrói esse modelo distorcido para a tua família, para os teus filhos, e eles vão crescendo debaixo desse ambiente, e quando crescer, eles não vão se desviar dele, ou seja, eles vão ter a mesma aplicação que no qual eles foram ensinados. E aí o que é que nós fazemos? Nós anestesiamos a nossa responsabilidade, colocamos na escola, a responsabilidade agora de criar meu filho é na escola. Onde na verdade o modelo de aprendizado é na casa. O filho não aprende por aquilo que você fala, mas pelos teus movimentos.
O Cristo que ele vai amar é a partir do Cristo que você ama, a partir do evangelho que você prega, a partir do movimento que você tem. Se você é alguém que desenvolveu uma cultura do céu na tua vida, fique tranquilo, teu filho vai seguir os caminhos do Senhor e vai amar o Senhor, talvez igual e muito mais do que você, porque filhos serão como flecha na mão do arqueiro, é a partir de você. Mas aí vem aqui, põe aquela roupinha de crente, e está tudo bem, e chega, entra no carro, a boca só fala porcaria. O que você acha que teu filho vai falar quando ele crescer? Que tipo de crente você acha que ele vai ser, meu irmão? Que tipo de crente você acha que ela vai ser, minha irmã? Que tipo de mulher que você acha que ela vai ser? O primeiro pilantra que entrar na igreja, vestidinho de crente, parecido de crente, mas um lobo de pele de cordeiro, ela vai lá e vai se envolver intimamente com ele. Ela fala, mas eu tentei fazer pelo certo. Não, você não tentou fazer pelo certo. Você abriu o teu coração na hora que não era para abrir. Eu sempre ministro para as pessoas aqui sobre alguns comportamentos. Irmão, não é sobre o pecado, mas é sobre o resultado que o hábito distorcido ele traz na nossa vida. Quando você vê com relacionamentos que têm problemas, irmãos, você tem que chegar, é como um arquiteto e um engenheiro. Você vem, traz a planta para mim, conta a história do relacionamento de vocês. E aí você vai vendo como aquilo foi construído. Tudo que foi construído sobre carne, sobre desejos físicos, sobre desejos sexuais. A alma não vai ter espaço para dialogar, para ter conflitos diários. A vida espiritual ela é praticamente inexistente. E é quando você quer aplicar algo novo, para simplesmente passar diante daquela crise, o conflito vem, o divórcio quer vir, a separação quer vir, porque algo novo quer ser introduzido, e aí o que acontece? Começa a vir a pressão, começa a vir aquela ameaça, e aí o que você faz? Para você não perder, você cede, você abre mão, e aí você passa a viver uma vida religiosa. Você tem um tempo na igreja e outro tempo você não consegue se firmar. E aí você vai abrindo concessões. E aí o que você faz para anestesiar a tua alma? Pastor, ora por mim, eu estou passando por uma luta. Pastor, por favor, ore por mim, eu estou passando uma batalha, eu preciso de oração. Não é sobre a intercessão do pastor. Porque não é a minha intercessão que vai mudar a tua vida. A palavra intercessão significa se colocar entre. É como você falar, Senhor, dá força sobre aquilo que Ele está fazendo. Dá, Senhor, continuidade sobre aquilo que ela está fazendo. Espera aí, deixa eu tirar o sapato, está apertado. Cheguei uma época na minha vida que eu já não tenho mais. Aleluia, glória a Deus. Jogar bola é isso que acontece, está vendo? Tomei 2 pisão. E aí eu falo para você, olha, você precisa vencer esse vício na tua vida. Você precisa vencer essa carência, porque senão você vai passar o resto da tua vida como aquele paralítico, sempre à margem da vontade de Deus. Você vai ver outras pessoas vivendo o que elas têm, e você sempre vai viver à margem daquilo que Deus tem. E hoje eu quero declarar sobre a tua vida, você tem um Pai, você tem um Deus que te ama, e Ele se preocupa com você, no sentido de você desejá-lo, dentro de uma relação de amor e entrega. Olha a nossa desculpa, pastor, eu não tenho força. Por que você não tem força? Porque talvez muitas vezes eu não vou na academia da fé. Eu falei aqui, quantos leem Provérbios? Muitos nem levantaram a mão, ficaram indiferentes. Deus sabe o que eu faço. Eu estou vendo o resultado da sua vida. Eu estou vendo a espiritualidade que você tem. Como assim, pastor? Não é sobre talentos, não é sobre dons. A igreja brasileira desenvolveu um princípio errado. Não é sobre talentos e dons, é sobre fruto do Espírito. Jesus ele chega e fala, mas Jesus, em teu nome, eu preguei, eu curei, eu preguei.
E aí Jesus olha e fala, não, mas eu não conheço você. Apartai-vos de mim. Essa palavra no original ele está dizendo o seguinte, esse ambiente, para ter acesso, tem que ter a mesma natureza do meu Pai, o mesmo DNA. Tem que desenvolver as mesmas características. De Gálatas 5:22, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, fé. Eu vejo crente carrancudo com aquela cara. E acha que é espiritual, fica assim, ó. A alegria do Espírito é despeito de qualquer coisa. Ah, eu sou assim, eu fui criado assim. Muito prazer, você é muito terreno. O que Jesus estava dizendo para ele é o seguinte, não consulte mais as circunstâncias, não consulte mais a tua alma, consulte a minha palavra. E eu quero dizer para você, você não vai precisar de porcaria de água nenhuma. Levanta, pega o teu leito e vai embora, porque a partir de hoje não vai ser mais a tua alma que vai condicionar você, não vai ser mais o movimento das águas a partir de um anjo que vem de uma maneira fortuita ou de uma maneira ocasional, mas a minha palavra vai fazer você andar a cada dia, vai fazer você levantar o teu leito e testemunhar acerca do céu aqui na terra. Quantos estão comigo a partir desta palavra? Vamos aplaudir o nosso Deus. Jesus estava dizendo para ele, por que você está buscando as mesmas coisas por 38 anos? Eu vejo gente correndo atrás dos sonhos, tendo os mesmos comportamentos que não deram certo. Como o sucesso, ele deixa rastros, o insucesso também tem. Sabe por que hoje tem gente milionária vendendo mentoria? Porque o cara está testemunhando acerca do sucesso da vida dele, ele está dizendo, repita isso. E um monte de gente pagando para acordar 4h59 e tomar banho gelado. Se a biologia já ensinou que ele vai ativar toda a parte biológica que vai trazer um comportamento diferente de você, mas aí você precisa de alguém que testemunhou acerca disso, que tem um resultado acerca da vida aqui terrena, para que você fale, uau, é isso. A testemunho de Jesus já não serve. Tem que ser de alguém aqui da terra. Quer ver uma palavra que para nós é um palavrão? Disciplina. A palavra disciplina, ela se resume em algo, a fazer algo que você não quer, para receber algo que você precisa. A disciplina, ela é inimiga da alma. A disciplina, ela fala, vai fazer exercício, aí a alma fala, não, você está cansado. A disciplina diz, vai fazer exercício, você fala, não, eu estou cansado, eu preciso de uma recompensa. A disciplina fala para você, peça perdão, e a tua alma fala, você não está sentindo nada. Eu vou esperar fulano primeiro pedir perdão. Você viu, até no esparadrapo eu estou combinando hoje, né? Você viu que chique? Composição até no esparadrapo. Faz sentido o que eu estou falando? É aquele momento que você fala assim, faz todo sentido. Fala, faz sentido isso daí. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele também? Você não precisa de mais nada com relação àquilo que você perdeu. Talvez ele poderia ter dito, Jesus, eu estou aqui há 38 anos. Quantas oportunidades eu perdi na minha vida. Teve um dia que eu consegui colocar o dedão na água. E um jogou o corpo inteiro e foi curado. Eu achei que só o dedão já ia resolver. Eu não consegui, Jesus. Teve uma outra vez, o senhor acredita? Eu estava do ladinho. Eu falei, é só me dobrar. Me deu uma cãibra na perna, Jesus. Veio o outro e foi curado. Jesus, outro dia eu estava assim, com as pernas já chacoalhando, me deu uma dor de dente, quando eu fui fazer, o cara deu um mergulhão, tacaram o corpo, o cara foi curado. Jesus está dizendo para ele, meu amigo, você não precisa de nada com relação àquilo que você perdeu, porque nós muitas vezes, irmãos,
olhamos para trás e ficamos simplesmente lamentando o tempo que a gente perdeu na vida, as escolhas erradas que nós tivemos, as decisões erradas, e a gente gasta energia, gasta tempo, tentando recriar na nossa mente um fato novo, tentando recriar na nossa mente um cenário restaurado, bonito, mas aquele fato na nossa vida já passou, é passado, e não vai voltar mais, e a gente gasta tempo tentando consertar coisas da nossa vida que não vão voltar mais, que para Jesus não importam mais isso. É como assuntos na nossa vida. Olha, para consertar a gente precisa conversar assunto de 10 anos atrás. Quem já morreu há 10 anos atrás não tem nem mais osso, irmão. E a gente quer desenterrar coisas. Não, porque isso precisa ser resolvido. Simplesmente uma palavra de perdão parece que não resolve, precisa trazer à baila, precisa trazer na mente, simplesmente as memórias e os sentimentos, as dores que aquilo causou, é como eu entrasse na máquina do tempo novamente, e simplesmente voltasse dentro daquelas sensações. É como eu comprasse um chicotinho e batesse em mim novamente. Jesus estava dizendo para ele, não importa mais isso, não importa o tempo que foi perdido. Pastor, eu servi pessoas que ficaram doentes, eu gastei a minha vida inteira servindo pessoas, aleluia, você tem uma boa semente, e eu quero declarar para você, se você se firmar em Deus, se você se posicionar, essa semente vai ter boas raízes, essas boas raízes vão ter bons frutos, e você vai desfrutar desses frutos, da forma que você serviu, louvado seja Deus. Eu vi muita gente falando assim, falava para mim quando era jovem, André, você está perdendo o seu tempo, você está enfiado na igreja, você tinha que estar passeando, pegando as menininhas, dando um rolê. Eu falei, eu estou semeando. Porque você é jovem. Eu lembro que eu tinha umas primas que falavam para mim, você tem que ir para o samba, um cara bonito que nem você. Aí veio o apelido do rosto do samba, olha só, está amarrado em nome de Jesus. Eu falava, não, eu estou indo na igreja, mas um cara tão jovem que você tinha que viver a vida, para depois você vir para a igreja. Como vir para a igreja é chato, é careta, é ruim. E agora todos os dias eu olho para minha mulher, olho para minha família e falo, Senhor, muito obrigado. Muitas vezes eu nem imaginava, mas indiretamente eu optei em obedecer do que sacrificar e acabei fazendo a escolha certa. A minha alma dizia para não fazer, mas o meu espírito disse, só obedece. E a obediência trouxe a bênção do Senhor. Quantos estão comigo nessa palavra? Vamos aplaudir o nosso Deus por isso. Jesus estava dizendo para ele, e isso é uma linguagem dos dias de hoje, você vai viver a sua melhor versão. Grave essa frase. Você terá a sua melhor versão quando você tiver coragem de olhar nos olhos da sua pior versão e confrontá-la. Vou repetir. Você terá a sua melhor versão quando você tiver coragem de olhar nos olhos da sua pior versão e confrontá-la. Isaías 6. Se você ler o livro de Isaías antes do capítulo 6, ele olhava para a terra e falava, terra, é o seguinte, vai acabar tudo. O negócio está ruim, o povo não está buscando a Deus, o negócio está complicado. Foi entrar Isaías 6 na vida dele, ele foi levado à eternidade. Ele viu querubins e serafins e viu o Senhor no alto sublime trono. Ele confrontou a sua pior versão. E ele fala, ai de mim, os meus olhos viram o rei. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Diz a palavra que um anjo vem, pega com uma tenaz, uma brasa,
toca nos lábios dele e fala: agora você é um de nós. É como agora você foi purificado. E ele vê um conglomerado de um diálogo entre a Trindade. A quem nós vamos enviar? A quem há de ir por nós a partir da perspectiva do céu, da terra, que vai ver através da linha do tempo, do céu, da eternidade, aquilo que está acontecendo, e aí ele, dentro de uma transformação, onde ele simplesmente manifesta a sua melhor versão, que é a versão da eternidade, ele fala: envia-me a mim, agora eu entendi. E quando ele vem para cá e ele fala: a terra está cheia da tua glória, a terra está cheia da tua glória. Ele falou: terra, vocês vão receber o Salvador, vocês vão receber Deus aqui presente, vocês vão receber um Emanuel. A perspectiva dele mudou a partir do céu, a melhor versão dele se manifestou a partir do confronto. E hoje eu quero motivar você a simplesmente entrar nesse lugar, a olhar para a tua pior versão, confrontá-la, e a partir desse confronto, a melhor versão do céu se manifestar. A tua perspectiva de vida, a tua visão com relação ao mundo, com relação a pessoas, vai mudar a partir da presença do céu, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É parar de reclamar, é parar de murmurar, é parar de se sentir, porque eu sinto, porque eu sinto, porque eu sinto. E hoje é uma manhã de mesa. Sabe qual é a dinâmica da mesa? Paulo, ele chega em 1 Coríntios capítulo de número 15, 1 Coríntios capítulo de número 11, é 11 que ele fala da ceia. Ele instrui as pessoas sobre a mesa. E como que ele está instruindo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele está dizendo para a igreja, não é para você examinar o fulano, nem o ciclano, é para você olhar para dentro de si e reconhecer que não é sobre a tua performance cristã que te dá a dignidade de estar na mesa. Não é sobre isso. É sobre você reconhecer que sem Jesus você não poderia fazer parte da mesa. É você olhar para a tua fragilidade e reconhecer: sem ti, Senhor, nada eu consigo fazer. Por isso que ele fala: aquele que come e bebe indignamente. Sabe o que ele está dizendo? Aquele que come e bebe, não entendendo o sacrifício de Jesus no sentido de me colocar na mesa. Ele come e bebe indignamente. Sabe o que a religiosidade fez? Se você está em pecado, não coma da mesa. Ou seja, ninguém pode comer, nem um líder da igreja, porque todo mundo está em pecado. Se você fez tal coisa essa semana, não faça parte da mesa. A religiosidade, ao invés de entender o princípio da mesa inclusiva, ele simplesmente começou a estabelecer normas, doutrinas e impedimentos. Por isso que muitos príncipes agora estão nas guias, nas ruas, nas mãos de Satanás, servindo a outras entidades, sendo escravos desse mundo destruidor. Não é sobre você se sentir melhor ou pior diante de alguém, mas é sobre você reconhecer que há poder no sangue de Jesus. É sobre você falar: Jesus, eu sei o que eu tenho feito. Eu gostaria que o Senhor me perdoasse acerca disso. Eu sei que eu não sou digno de estar na mesa, mas através de Jesus Cristo, o Senhor trouxe mais um príncipe e uma princesa na mesa. E a exemplo de Mefibosete, o defeito fica debaixo da mesa, porque os príncipes e as princesas sentam na mesa através da benevolência do nosso Rei Jesus Cristo. Quantos entendem isso? Feche teus olhos.